Tudo bom, pessoal? Vamos a mais um vídeo sobre engenharia de software. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre metodologias ágeis. Primeira parte, a introdução, o que são as metodologias ágeis, ou métodos ágeis, como queiram. Quando que eles foram criados, lembrando do Manifesto Ágil. Depois vamos conversar sobre XP. E no próximo vídeo nós conversamos sobre Scrum. Primeiro ponto, processos planejados ou metodologias ágeis. Lembrando, nossos processos planejados, que nós vimos lá como o modelo em cascata, também conhecido como waterfall, o processo unificado, que é o nosso processo criado pela Raytheon, depois a Raytheon foi comprada pela IBM, também conhecido como RUP, né? RUP ou Raytheon Unified Process. Eles são voltados para diferentes pontos, eu digo assim, diferentes características do nosso sistema. Eu vejo assim, ó, processos planejados. Nós temos uma equipe maior, nós temos requisitos bem estáveis, metodologias ágeis, nós temos equipes menores, nós temos requisitos não tão instáveis, mas no decorrer desses vídeos nós vamos entender um pouco os pontos sobre as metodologias ágeis. Primeiro ponto, as metodologias ágeis, elas são mais adaptáveis que previsíveis, né? Então, como eu falei, se nós temos requisitos para desenvolver um sistema, ou seja, nossas funcionalidades, que nós não conseguimos prever totalmente, não conseguimos especificá-las totalmente, no decorrer do nosso projeto nós podemos mudá-las e nós conseguimos adaptar o nosso processo utilizando uma metodologia ágil, diferentemente de uma metodologia planejada, né? Por isso que a gente fala que métodos ágeis são mais adaptáveis do que previsíveis. Métodos ágeis são mais orientados a pessoas do que a processos. Como nós vimos lá na aula anterior do RUP, nós temos todo um processo que é seguido, que é distribuído em fases, distribuído em disciplinas, onde cada fase agrega mais que uma disciplina, onde nós temos atividades, tarefas que são realizadas por um determinado pessoa, por exemplo, um analista de sistema, né? Um determinado papel. Aqui na metodologia ágil, elas são mais orientadas a pessoas que a gente diz, do que a processos. Por que pessoas? Porque nós colocamos as pessoas em primeiro lugar. Segundo ponto, unidades de programação substituíveis, gerenciamento não, né? Gerenciando processos orientados a pessoas e cargo de líder de negócio. Então ele é um processo adaptável, o qual nós vamos adaptando ao longo do nosso desenvolvimento do software. As metodologias ágeis, ou métodos ágeis, eles são provenientes dos princípios do Manifesto Ágil, né? Que foi estipulado aqui, ó, por esse carinha conhecido aqui como Kent Beck, pelo Robert Cockburn, né? Pelo Martin, tá? Pelo Ambler, pelo Cockburn, por o Cunningham, entre outros atores. Depois lá no fim, eu coloco as referências para vocês ali no vídeo, para alguns desses livros, o qual fazem parte do Manifesto Ágil. Na verdade, sim, o Manifesto Ágil está disponível online, né? Vocês podem acessar, mas tem livros quais eu utilizo para elaborar essas aulas, que vocês podem utilizar também para o estudo. Aqui no princípio do Manifesto Ágil, primeiro ponto diz assim, ó, nós estamos descobrindo melhores maneiras de desenvolver software por fazer isso e ajudar outros a fazerem. Nós valorizamos indivíduos e interações acima de processos e ferramentas, trabalho no software acima de documentação. Pessoal, um ponto bem importante. Não quer dizer que não tenha documentação. Tem documentação, mas não tem tanta documentação como no processo unificado, lá como no modelo de Boeing, que é o nosso modelo em espiral, né? Modelo em espiral para desenvolvimento de processo, tá? Então nós temos colaboração com o cliente acima de contratos, resposta à mudança acima de seguir um plano, isto é, enquanto há valor nos itens da direita, nós valorizamos os itens da esquerda. Então sempre indivíduo, interações, trabalho de software sem documentação, então tem bastante desenvolvimento e não tanta documentação, mas não quer dizer que não tenha documentação, tá? Isso é um ponto bem importante. Nós temos uma grande resposta a mudanças, porque no decorrer do processo nós podemos repriorizar as nossas atividades, né, que nós vamos realizar. Nós podemos repriorizar elas e realocar elas, tá? Então por isso a gente fala que nós temos respostas à mudança acima de seguir o plano ponto a ponto. Iniciando então pela nossa programação extrema, ou também conhecido como XP, ou Extreme Program, tá? Ele foi criado pelo Kent Beck e pelo Art Cunningham. Esses dois caras, eles criaram
Essa é a metodologia de desenvolvimento ágil baseada em algumas características. Primeiro ponto, a disciplina de desenvolvimento de software ela é voltada para equipes pequenas e médias até 12 pessoas. Então acima de 12 pessoas não é indicado. Projetos com requisitos vagos ou que mudam com frequência ou frequentemente, né, como eu já falei para vocês, vocês têm que desenvolver um software lá e nem o cliente sabe tudo que ele quer no software, então é aconselhado uma metodologia ágil a uma metodologia planejada, né, como RUP. Desenvolvimento de sistema orientado a objetos, tá? Desenvolvimento incremental. Aqui entra um ponto bem importante que é a nossa criação de protótipos. Nós vimos lá uma das nossas videoaulas sobre modelagem incremental, no qual nós criamos um esboço, criamos um protótipo inicial. Em cima desse protótipo inicial nós vamos sempre colocando incrementos até nós termos o nosso software totalmente desenvolvido, tá? O XP faz uso desse tipo de metodologia incremental. A principal tarefa é a codificação, então uma grande ênfase na codificação. ênfases: menor em processos formais de desenvolvimento e maior em disciplina rigorosa, tá? Então a origem é lá por meados de 90, com o Kent Beck, que ele procurou formas mais simples e eficientes de desenvolver software. Ele identificou o que tornava simples e o que dificultava o desenvolvimento desses softwares. Esse é o nosso Kent Beck aqui, a carinha dele, quem quiser dar uma procurada lá na internet para saber mais informações sobre ele. Então, em março de 96, iniciou-se o projeto com novos conceitos que resultavam na metodologia XP, né, ou Extreme Programming, como vocês também podem escutar, ou então programação extrema. Então, por que programação extrema? Primeiro ponto, se revisar o código é bom, então nós revisaremos o código o tempo todo. Se testar é bom, todos vão testar o código o tempo todo. Se o projeto é bom, ele fará parte das funções diárias de todos. Se simplicidade é bom, então sempre o projeto será o mais simples possível para as funcionalidades atuais. Se a arquitetura é importante, todos trabalharão para definir e refinar a arquitetura. Se testes de integração são importantes, então vamos testar e integrar várias vezes ao dia, sempre verificando se o produto está sendo desenvolvido corretamente, né? Então, se interações curtas são boas, então faremos interações muito, muito pequenas. Aqui tem uma frase do Kent Beck, que ele faz uma analogia a aprender a dirigir, que a frase é a seguinte: precisamos controlar o desenvolvimento de software fazendo muitos pequenos ajustes, e não uns poucos grandes ajustes, tal quando conduzimos um carro. Isso significa que precisamos de feedback para saber quando estamos saindo do caminho. Precisamos de muitas oportunidades para fazer correções, além de fazer essas correções em um custo razoável, né? Pessoal, se vocês pretendem desenvolver um projeto onde vocês não têm feedbacks constantes, fica bem complicado para o gerente de projeto, utilizando uma metodologia ágil, acompanhar e saber em que patamar está o projeto, né? Então temos que ter alguns desses cuidados. Outro ponto sobre programação extrema ou XP. Do lado esquerdo nós temos valores, do lado direito os princípios. Do lado esquerdo, comunicação, simplicidade, feedback e coragem. Do lado direito, princípios. Prover feedback rapidamente, então sempre feedback rapidamente e constantes. Assumir simplicidade no desenvolvimento. Efetuar mudanças incrementais, sempre criando incrementos novos para o nosso software, ou seja, funcionalidades novas agregadas a ele. Abraçar mudança, então se nós temos que mudar, então vamos lá mudar, vamos corrigir, tá? Pode ser um erro essa mudança pode ser uma funcionalidade nova. E por fim, fazer trabalho com qualidade. Cuidado com isso, tá? Trabalho com qualidade. Um software sempre deve visar a qualidade no seu desenvolvimento, tá? Então a metodologia XP, ou o método ágil XP, ele se baseia em algumas práticas, tá? Algumas práticas de desenvolvimento como entendimento compartilhado, onde nós utilizamos padrões de codificação, que são nossos design patterns, né? Tem um livro só sobre isso, depois deixo uma referência para vocês. Propriedade coletiva de código, design simples, metáforas do sistema. Também nós temos como princípio ali, ó, processo contínuo. Então a integração contínua, melhoramento de design e lançamentos pequenos, que são os nossos incrementos, né? Outro ponto, o método apresenta algumas práticas de desenvolvimento, como citado antes, e dando continuidade. Bem-estar do programador, ritmo sustentável, né? Então nós temos um ritmo de trabalho sustentável, feedback de escala fina. O que é isso?
nós utilizamos algumas técnicas, como programação em pares, planning game, que eu já vou explicar adiante, e desenvolvimento orientado a testes, tá? A programação em pares, pessoal, é aquela programação no qual, enquanto está alguém desenvolvendo, tem outra pessoa analisando e ajudando na lógica da programação. Cuidado, não é os dois programando ao mesmo tempo, tá? Eu escuto muito isso. Ah, programação em pares, professor. Não, programação em pares não é programar ao mesmo tempo, tá? É enquanto um programa, o outro está revisando o código. Então depois se faz a troca. Enquanto um para de programar, o outro desculpem, enquanto um está programando, está analisando. Depois no dia seguinte ou na semana seguinte, faça a troca. O que estava analisando vai programar, o que estava programando vai analisar. Ok? Entendido esse ponto. Cuidado sempre. Outro ponto que se fala bastante. Ciclo tradicional mostra requisitos passando por atividades. Então, no nosso ciclo tradicional lá, nós vamos ter os nossos requisitos. Requisito 1, 2, 3 e 4. Onde eles vão passar por todas as nossas fases. Análise, design, codificação, teste e, enfim, posto em produção. Então, cada requisito passa correndo por cada uma dessas partes. Enquanto isso, aqui no XP, nós dividimos o que a gente chama User Stories, ou seja, histórias do usuário, onde nós vamos criar histórias do usuário, que são pequenas funcionalidades, já vamos ver a seguir. Nós vamos desenvolver cada uma delas, mas lembrando, todas as atividades devem ocorrer ao mesmo tempo. Então, para essa história do usuário, nós vamos efetuar a etapa da análise, design, codificação, teste e produção, ou seja, nós temos essa funcionalidade, a qual será iniciada e finalizada, para daí se ter as outras funcionalidades sendo criadas, tá? Primeiro ponto, Planning Game, que eu citei anteriormente. O Planning Game nada mais trata-se de uma reunião onde o cliente avalia as funcionalidades que devem ser implementadas e priorizadas, tá? E aquelas que farão parte do próximo release ou da próxima iteração, né? O software é planejado pela equipe do cliente e pela equipe de desenvolvimento. A equipe do cliente decide o escopo e as prioridades do próximo release. Ou seja, nós temos o cliente aqui nas metodologias ágeis muito próximo dos nossos desenvolvedores e da nossa equipe, onde o cliente auxilia nessa parte do escopo aqui, ó. A equipe do cliente, ele decide o escopo. Então, qual que vai ser o escopo e as prioridades para esse release? Então, para o nosso primeiro beta, nós temos tais e tais funcionalidades que devem ser atendidas. Caso alguma delas não seja atendida, nós colocamos para a nossa próxima iteração, né? A equipe técnica determina a complexidade dessas funcionalidades idealizadas para o sistema ou estima seu custo. Então, o cliente faz, na verdade, ajuda a decidir o escopo, né? Decide o escopo e prioriza o que vai ter nesse release. A equipe determina a complexidade das funcionalidades e o custo estimado de cada uma delas. Aqui, ó, pessoal, para ficar um pouco mais claro para vocês. Aqui lá do livro do Beck, de 2004, onde nós temos o seguinte caso. O cliente apresenta uma lista de funcionalidades desejadas para o sistema, ou seja, as nossas US, nossas User Stories, ou histórias do usuário. User Stories são descritas em cartões indexados e possuem o nome e suas funcionalidades requeridas. A equipe de desenvolvimento estima quanto de esforço cada User Story exige e quanto de esforço a equipe pode produzir em um determinado intervalo de tempo, ou seja, na sua iteração. O esforço é medido em Point History, né? Ou seja, um Point History corresponde a um dia ideal de trabalho. As User Stories devem ter entre 1 e 3 Points History, ou seja, 1 ou 3 dias de trabalho em um dia ideal. A relação entre as funcionalidades entregues e as funcionalidades solicitadas por um cliente para uma interação, né, é chamada de velocidade da equipe de desenvolvimento. Então, com base nessa estimativa realizada, o cliente define as histórias que serão implementadas na próxima iteração. Normalmente, né, a de maior valor para o seu negócio, né? Não vou acrescentar um filtro se eu tenho que fazer todo um cadastramento entre outras partes. Então aqui nós temos um exemplo de uma User History, tá? Onde lá em cima nós temos o nome do projeto, né? Aqui nós temos a estimativa em horas, aqui nós temos a prioridade, essencial, importante e desejável, aqui vai seu número e o seu nome da história. E aqui vai nossa breve descrição, que é uma frase curta definindo a funcionalidade ou restrições.
E aqui abaixo nós temos a lista de tarefas. As tarefas são as decomposições dessas nossas histórias, ou seja, atividades seguidas e que implementam a funcionalidade, tá? Então aqui nós temos um exemplo, dando continuidade àquelas nossas regras básicas, né? Aquela hora eu peguei e falei que isso aqui era um exemplo, pessoal, desculpem. Aqui eram nossas regras básicas para a definição das nossas histórias do usuário. Agora sim, aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, a nossa história do usuário é realizar cadastro do usuário no sistema. Então, nós temos essa história do usuário. Então, como descrição ali, o sistema deverá armazenar o nome, o telefone e e-mail. O sistema deverá permitir listagem, edição e exclusão. Então, nós temos uma breve descrição do que faz parte da nossa funcionalidade, ou seja, a nossa história de realizar o cadastro do usuário no sistema. Como tarefas, nós temos a modelagem do banco de dados, nós temos a criação da interface, a criação da listagem, a criação da exclusão e, por fim, a criação da edição, né? Que a edição seria a parte de adicionar e editar. Outro ponto importante que eu citei anteriormente, nosso planning game. O que é o nosso planning game? Tá? O planning game funciona da seguinte forma. Nós temos, vocês podem observar por essa imagem, tá? Nós temos uma grande atividade, grande funcionalidade a ser desenvolvida. A gente faz assim, ó. Nós escrevemos a história, tá? O cliente ali. Então, o programador vai estimar essa história. Na hora que escrevemos a história, tá? O cliente escreve ela. Se eu não sei como, tá? Eu utilizo a técnica de Spike Solution, tá? Que é definida pelo programador. Então, onde eu vou quebrar ela em menores partes. Se a história é muito grande, tá? Eu vou quebrar essa história. O cliente, na verdade, vai quebrar essa história e vamos escrever histórias menores. Então, cuidado aqui, ó. O cliente está escrevendo essa história, sua funcionalidade, qual deve ser desenvolvida. Se o cliente não sabe como, os programadores utilizam a técnica Spike Solution, tá? Na verdade, ele vai quebrar em soluções menores e vai reescrever a história. Se o cliente, na verdade, se a história definida pelo cliente é muito grande e o cliente sabe como, então vai quebrar em histórias menores, tá? Isso é feito pelo cliente, nós vamos escrever novamente a história. Por exemplo, nós queremos criar, vamos dizer que nós temos a funcionalidade de cadastramento e listagem. O cliente pediu isso. Nós queremos o cadastramento e listagem de todos os usuários, bem como o acréscimo de uma exportação dessa listagem. Beleza, né? Ficou uma história bem grande. Nós podemos deixar essa história menor. Então nós podemos dizer inicialmente que nós vamos fazer primeiro só a parte do cadastramento, tá? Do gerenciamento desse cadastro e após isso, em uma outra história, a geração desses relatórios. Mas isso tudo depende de vocês, tá? Se você é julgado que não é tão grande essa história, você pode utilizar ela dessa forma. Mas sempre é aconselhado pelas metodologias ágeis sempre quebrarem histórias menores, tá? Então, depois de escrita a história por parte do nosso cliente, nós vamos estimar essa história. Lembrando, isso é atividade do programador. Então, o cliente define a história e qual história vai para esse release. Depois, o programador estima essa história. Então, ele vai estimar a história, tá? Que vai ter um custo lá e uma determinada complexidade. Após isso, as histórias são ordenadas por parte do cliente, ou seja, o cliente vai definir quais histórias ou quais funcionalidades vão pertencer a este release. Depois o programador vai declarar a velocidade e, por fim, o cliente vai definir o escopo. Bom, eu quero que para esse escopo eu tenha tais funcionalidades. Ponto final. Ok? Por fim, onde entra o gerente em toda essa história? O gerente no XP, ele não define prioridades, vocês viram, as prioridades são delegadas por quem? O cliente faz isso, né? Não é o programador só determina o custo e determina a complexidade das nossas histórias, ou seja, nossas funcionalidades. O gerente, ele não delega tarefas, quem delega tarefas são os programadores que fazem isso.
Ele não estima a duração das tarefas. Quem estima a duração das tarefas não é o cliente também, é o nosso programador que faz isso. Ele estima a duração da tarefa. Não define o cronograma. Quem define o cronograma é o cliente e os programadores que negociam junto com o cliente. Ou seja, é negociado o que terá em cada release e se nós temos estipulação de um cronograma final do nosso projeto. Então, o que o gerente faz no final? O gerente, ele media as interações externas, tá? É o gerente que forma a nossa equipe, é ele que obtém recursos como reuniões, papel e sempre a nossa piadinha ali da pizza, né? É o gerente que faz o agrado lá aos nossos programadores, é ele que traz a pizza, é ele que traz o café, é ele que faz essa parte, né? Então, o nosso gerente, ele media interações externas, ele forma equipe e ele obtém os recursos, como reuniões e toda a documentação que são os nossos papéis, né? O que mais faz o gerente? Ele gerencia a equipe e gerencia os problemas do nosso time, tá? Então, pessoal, lembrando da nossa valores e princípios da programação extrema. Comunicação, simplicidade, feedback e coragem. Princípios: prover feedback rapidamente, assumir simplicidade, fazer mudanças incrementais, abraçar mudanças, fazer o trabalho com qualidade. Outros pontos: métodos que apresentam algumas das práticas de desenvolvimento: entendimento compartilhado, padrões de codificação, propriedades coletivas de código, design simples, metáforas do sistema, processo contínuo que faz parte de integração contínua, né? Melhoramento design, lançamento pequenas iterações, né? Outro ponto: bem-estar do programador com um ritmo sustentável, feedback de escala fina, que é a nossa que eu falei nas programação em pares, lembrando, não são duas pessoas desenvolvendo. Enquanto um desenvolve, o outro analisa. Depois faz-se a troca. Quem estava analisando vai desenvolver, quem está desenvolvendo vai analisar. O nosso planning game, né? Que são, na verdade, a escrita das nossas histórias, né? E a quebra dessas histórias. Desenvolvimento orientado a testes, né? Então, lembrando, ciclo tradicional, nós temos nossos requisitos que passam por todas as atividades. No XP, nós temos as histórias dos usuários que vão passar por todas as atividades o tempo todo, né? Então, pela análise, design, codificação, teste e produção, né? Que é a parte da entrega. Nosso jogo de planejamento, que é o nosso planning game, né? Então, no planning game, nós temos a criação das nossas histórias do usuário, onde nós temos lá o nome do projeto, as horas para a realização dessa história, o número da história, bem como o seu nome, e uma descrição sucinta de como ela será realizada e o que contém nela, bem como suas tarefas, né, que são as partes menores da nossa história. Então, lembrando, aqui um exemplo da nossa user history. Então, nós temos a história como realizar cadastro do usuário no sistema, onde o sistema deverá armazenar o nome, telefone e e-mail, permitindo a listagem, edição e exclusão, como tarefas, modelagem de banco de dados, criar interface, listagem, exclusão e edição. Lembrando a nossa outra forma, lá, planning game, tá? O que é o nosso planning game? Que é uma metodologia que nós utilizamos. Planning game, que é escrever as histórias do usuário, que são feitas pelo cliente, cuidado com isso. Se o cliente não sabe como escrever a história, o programador utiliza a técnica de Spike Solution, tá? Que é quebrar em pequenas soluções. Então, volta a escrever histórias. Se o cliente escrever uma história muito grande, quebra essas histórias em histórias menores. O cliente faz isso. Bom, depois de escritas as histórias, os programadores que estimam a história, depois o cliente ordena as histórias, o programador define a velocidade e por fim o cliente define o escopo, ou seja, as histórias, as funcionalidades que vão fazer parte desta integração, desse release. Então em XP, o cliente não define prioridades, quem faz isso é o cliente. O gerente não delega tarefas, quem faz isso é o programador, os programadores, desculpem. O gerente não estima a duração das tarefas, quem estima são os programadores. E o gerente, ele não define cronogramas, quem define são os clientes e os programadores. E por fim, o que o gerente faz então? Ele media interações externas, ele forma equipe, ele obtém recursos como reuniões e papel, que são ele gerencia as reuniões e a documentação, ele gerencia o time e por fim, gerencia os problemas do time, né? Pessoal, espero que tenham gostado mais dessa aula.
a nosso próximo vídeo aula será sobre a abordagem do nosso Scrum, tá? Até mais!